E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu estarei trazendo uma análise do cenário atual do mercado de ações brasileiro, que é o foco principal aqui do nosso canal. Recentemente saiu uma notícia que me chamou bastante a atenção. Uma frase do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Querendo ou não, ele é uma das pessoas mais influentes do Brasil, uma das pessoas que controlam a narrativa no mercado, já que tem uma influência muito importante. Tudo que ele fala é dado como algo muito importante, algo relevante. Em todas as reuniões que ele traz alguma opinião, alguma novidade, ele sempre traz assuntos que são amplamente debatidos pelo mercado. E uma frase me chamou muito a atenção, que foi ele falando sobre a possibilidade de termos como presidente Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Existe uma movimentação por parte do mercado, principalmente, em elevar o nome de Tarcísio nesse debate político. E se a gente olhar daqui para frente, o cenário parece muito favorável, dado que boa parte do mercado olha com bons olhos um presidente como Tarcísio. Eu acho que a política sempre será o menos importante quando se trata de mercado de ações. Eu acho muito mais vantajoso a gente, como investidor, não perder tempo acompanhando isso e focar nas empresas que a gente investe, buscando empresas lucrativas. Agora, querendo ou não, o que meio que controla as movimentações no dia a dia são essas narrativas que são impostas pelo mercado. E essa frase me chamou muito a atenção, porque eu achei essa uma narrativa extremamente interessante, que poderia trazer um movimento de alta muito forte para a Bolsa de Valores brasileira, fazendo um ajuste de valuation nos ativos brasileiros que estão extremamente depreciados e amassados. A questão é que dificilmente eu consigo visualizar um cenário onde o Lula continuaria como presidente. Ele já tem uma idade bastante avançada e mesmo que ele venha colocar um substituto como o Haddad, que seria um nome muito forte, uma opção mais interessante do PT, digamos assim, para substituí-lo, eu acho que até em um cenário onde o Haddad se coloque na disputa eleitoral, seria um cenário muito favorável para as ações brasileiras. Eu acho que poderia trazer até resultados antes sequer das eleições, com a expectativa de um cenário onde tenha candidatos que passem um pouco mais de credibilidade para o mercado, que é o que está faltando nos momentos atuais. Quando a gente vê, a gente percebe que a gente nunca tem um presidente, digamos assim, que não seja muito extremo, se é muito... Geralmente ou é muito para a direita ou muito para a esquerda e fica sempre essa polarização, esse debate político no ar que eu acho que não é muito saudável para o mercado. Se a gente tivesse opções de candidatos um pouco mais moderados para 2026, certamente eu acho que traria um alívio muito grande para a curva de juros brasileira que está extremamente estressada. A gente já está há muito tempo no auge do pessimismo das ações brasileiras. Portanto, quando a gente olha isso, a gente vê que tem muito mais pontos positivos daqui para frente do que negativos. E a gente se assustar demais com essa questão fiscal, esses debates que sempre voltam à tona, eu acho que só vão fazer a gente ficar desesperado e perder sono. É muito melhor a gente fazer as nossas posições e não ficar se estressando com isso. Porque, ao meu ver, a gente tem um horizonte e um cenário muito mais interessante olhando para o longo prazo. Se a gente olhar o curto prazo, o médio prazo, a situação está cada vez mais complicada, cada vez mais difícil. Só que eu acho que existe uma luz no fim do túnel e que nos próximos anos a gente pode ter muito mais notícias positivas do que negativas. Portanto, a lição que eu gostaria de passar nesse vídeo é para que você não se desespere e não tome nenhuma atitude precipitada pela pressa de você estar precisando utilizar esse dinheiro ou pela sua urgência em ter resultados rápidos. Essa urgência em se ter resultados rápidos e precisar desse dinheiro logo faz com que você perca oportunidades excelentes de investimento.
É muito melhor você simplesmente investir e não ficar acompanhando o tempo todo, porque se a gente olhar os noticiários do dia, a gente acaba se desanimando, a bolsa tende a ter quedas consecutivas em momentos de dificuldade, que nem o que a gente está vivendo agora. Narrativas são impostas no mercado, principalmente falando sobre risco fiscal, que é um tema que sempre volta a circular nos noticiários e sempre assusta os investidores. O mesmo investidor que se assustou no passado e cometeu algum erro, volta a cometer os mesmos erros acreditando nessa mesma narrativa. Portanto, não fique levando muito a sério essas narrativas e tome decisões racionais baseadas em um horizonte mais longo. A gente pode ter opcionalidades muito melhores no futuro, governantes muito mais sensatos no futuro. E dado o cenário caótico que a gente está vivendo atualmente, qualquer opção nova que surja no cenário futuro já pode trazer um alívio muito grande quando se trata de opinião de mercado. Querendo ou não, as narrativas do mercado são muito importantes. Mesmo que as ações, de fato, o que importa sejam os resultados nas empresas, olhando individualmente cada ativo, o valuation das empresas é extremamente afetado quando a gente vê uma situação de maior risco no Brasil. Então, se essa sensação de risco que está no ar passasse e a gente visse um cenário mais positivo, com muito mais responsabilidade daqui para frente nos gastos e nas decisões do governo, a gente poderia ter resultados fabulosos para a Bolsa de Valores. O próprio André Esteves falou que a gente poderia ter um dos maiores ralis da história da Bolsa de Valores. Segundo suas palavras, seria a mãe dos ralis se a gente tivesse um cenário onde o Tarcísio de Freitas, por exemplo, fosse o nome cotado para presidente. Como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe nem sequer se ele vai se candidatar, nos resta apenas fazer boas escolhas. Mas como eu falei, independente do cenário futuro, a gente tem muito mais situações boas para vir daqui para frente, dado o caos atual que a gente está vivendo. Olhando já para um ambiente mais global, agora a gente vai ter um novo presidente nos Estados Unidos que pode mudar o rumo da economia norte-americana. Se a gente olhar a situação norte-americana, as ações estão extremamente superavaliadas. Eu não vejo ninguém falar que elas estão caras, todo mundo está querendo cada vez comprar mais e mais, mas qualquer pessoa que analise o mínimo de valuation sabe que essas empresas estão superavaliadas, que correm um sério risco de ter uma bolha estourando. Já faz muito tempo que os Estados Unidos só sobe, as ações norte-americanas só sobem, a dívida norte-americana vai aumentando cada vez mais e ninguém questiona isso. Aqui no Brasil, qualquer movimento de gasto já é altamente questionado, mas quando é nos Estados Unidos, dá a sensação que eles podem fazer o que eles querem. O dólar vem subindo cada vez mais, o que acaba prejudicando a economia no mundo inteiro. Esse controle do dólar faz com que o resto do mundo seja extremamente afetado, inclusive o Brasil. E a gente tem um cenário onde o grupo dos BRICS não está nem um pouco satisfeito com essa situação do dólar. Então a gente percebe que existem diversos cenários muito importantes que vão se desencadear daqui para frente. A gente vai ter muitas novidades acontecendo no final desse ano, no início do ano que vem, enfim, é um cenário muito grande de novidades que podem surgir. Temos um novo presidente do Banco Central, a gente não sabe bem o que pode acontecer, se pode ser favorável ou não para a Bolsa, mas enfim, o que a gente tem, que a gente pode analisar, é um cenário completamente devastado de valuation na Bolsa de Valores, com empresas extremamente amassadas, custando o preço de empresas praticamente falidas, e diversos cenários que podem se desencadear no futuro e podem trazer resultados tanto como piores, como até melhores. A gente tem notícias muito importantes que podem ser um start para a nossa Bolsa de Valores finalmente andar em algum momento. Portanto, fique atento a essas notícias e essas novidades que estão surgindo. Certamente esse ano, o fim desse ano e o ano que vem trarão grandes novidades para quem é investidor na Bolsa de Valores brasileira. Fiquem atentos e acompanhem as novidades
e não tomem nenhuma decisão precipitada que possam lhe trazer prejuízo. Enfim, pessoal, até o próximo vídeo.